Boa noite a todos. Agradecemos aos que nos acompanham através da transmissão ao vivo pela TV Folha Regional. Daremos início à 5ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, realizada no dia 7 de abril de 2025. Solicito ao primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores em chamada individual. Glaucimar Oliveira Fonseca, Sócrates Adalberto da Costa, Wellington Guidini, presente. Dário Pereira Alves, Presente. Priscila Lima dos Santos Palomares, Presente. Wilson Martins dos Santos, presente. Marcos Alberto da Silva Camacho, Presente. José Ricardo David de Oliveira, presente. E Rafael Gonçalves dos Santos. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, iniciemos nossos trabalhos nessa Casa de Leis, onde ouviremos um trecho bíblico feito pelo vereador Wilson Martins. A palavra de Deus está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que põem sua esperança no Senhor renovam as suas forças, abrem asas como as águias, correm e não se esgotam, caminham e não se cansam. Amém? Amém. Passaremos à execução do hino nacional. Passaremos à execução do hino nacional brasileiro. Sem teu
Em pauta, temos a ata da 4ª reunião ordinária. Não havendo impugnações, foi considerada aprovada independentemente de votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e outros documentos encaminhados e recebidos por essa Casa de Leis. Ofício número 18 desta Casa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal cópias das indicações de números 77 a 86/25, de autoria dos vereadores ali especificados. Ofício número 19 desta Casa, encaminhando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal cópia dos requerimentos números 16, 17, 18 e 19/25, de autoria dos vereadores ali especificados. Ofício número 20 desta Casa, encaminhando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal os autógrafos números 2, 2586, 2587 e 2588. Requerimento. A Câmara Municipal de Flórida Paulista. Eu, Clélia Maria Corvelone Pardinho, RG 18.014.237-9, brasileira, casada, secretária municipal de educação, residente à rua José Firpo, número 243, Flórida Paulista, São Paulo, venho por meio deste solicitar a vossa senhoria o espaço da Câmara para uma reunião, uma vez que o auditório Celso Scaff estará ocupado, com os motoristas desse setor educacional e o jurídico para debatermos sobre o artigo 3º do Estatuto desse município, que se refere ao não pagamento de horas extras, onde se estipula o horário de almoço e que este não condiz com o mesmo horário do motorista da educação, sendo de suma importância o debate aos efetivos que reivindicam mudanças. Fica o convite aos nobres edis desta Casa para participarem da reunião. Sem mais a acrescentar, ficam os votos de considerável estima e consideração. Flórida Paulista, 7 de abril de 2025. Ofício número 093/2025. Assunto: encaminha a resposta ao requerimento. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, vimos através deste encaminhar resposta ao requerimento número 012/2025, conforme o solicitado por esta Igreja Câmara Municipal, de autoria dos excelentíssimos vereadores Priscila Lima dos Santos Palomares, Dário Pereira Alves e Wilson Martins dos Santos, no qual solicitam informações e esclarecimentos se o acordo celebrado nos autos do inquérito civil número 0605-000114/2024, que apurou irregularidades trabalhistas junto à Prefeitura Municipal, resultante na assinatura de termo de ajuste de conduta, o TAC, tem sido cumprido. Após análise no presente requerimento, informamos que os documentos e informações solicitadas encontram-se anexados. Sendo o que tínhamos para informar, colhemos a oportunidade para externar a nossa mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Andriotti, Prefeito Municipal, a Sua Excelência, a Senhora Priscila Lima dos Santos Palomares, Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Flórida Paulista, 24 de março de 2025. Ofício número 011/2025. Assunto: resposta ao requerimento legislativo número 12/2025. Senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos, por meio deste, apresentar resposta ao requerimento número 12/2025, conforme solicitado por esta Igreja Câmara Municipal, de autoria do presidente da Câmara Municipal, Priscila Lima dos Santos Palomares, e dos senhores vereadores Dário Pereira Alves e Wilson Martins dos Santos, no qual solicita informações acerca do termo de ajustamento de conduta celebrado nos autos do inquérito civil número
0605 0000-114/2024, que apurou irregularidades atinentes às horas extras, intervalo e à jornada de trabalho de motoristas de ambulância integrantes do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista. De início, informamos aos nobres edis que o referido termo de ajustamento de conduta foi homologado em 11 de fevereiro de 2025, tendo sido concedido o prazo de 60 dias contados da homologação para a produção de seus efeitos. Contudo, a nova administração já tomou providências no sentido de sanar a irregularidade apontada, reunindo o supervisor de logística e agendamento, juntamente com a secretária de saúde, para definir e implantar na data aprazada a melhor diretriz para o cumprimento dos termos acordados, com o ilustre representante do Ministério Público. Sendo que tínhamos para informar, colhemos a oportunidade para externar a nossa mais elevada estima e distinta consideração aos nobres edis. Atenciosamente, Francine Elizabeth Messias Persim, Procuradora Municipal. A Sua Excelência, a Senhora Priscila Lima dos Santos Palomares, Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, as Suas Senhorias, os senhores Dário Pereira Alves, Wilson Martins dos Santos, vereadores da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Flórida Paulista, 31 de março de 2025. Ofício número 094/2025. Assunto: encaminha resposta a requerimento. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, vimos através deste encaminhar resposta ao requerimento número 013/2025, conforme solicitado por esta Igreja Câmara Municipal, de autoria dos excelentíssimos vereadores Priscila Lima dos Santos Palomares, Dário Pereira Alves e Wilson Martins dos Santos, Glaucimar Oliveira Fonseca, Wellington Guidini e Sócrates Adalberto da Costa, no qual solicitam informações e esclarecimentos sobre o exercício da função, atribuições de servidor público e horário de trabalho. Após análise do presente requerimento, informamos que os documentos e informações solicitadas encontram-se anexados. Sendo que tínhamos para informar, colhemos a oportunidade para externar a nossa mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Andriotti, Prefeito Municipal, a Sua Excelência, a Senhora Priscila Lima dos Santos Palomares, Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 157/2025, Flórida Paulista, 25 de fevereiro de 2025. Ao senhor Carlos Darlan Benites Jordão, secretário de Administração. Resposta ao requerimento legislativo número 013/2025. Venho por meio deste informar que, referente à solicitação de informações sobre a funcionária pública Aparecida Lopes, que é concursada no cargo de agente comunitário de saúde e possui desde 2020 laudo médico com indicação de exercer funções administrativas devido a problemas de saúde, que consta em relatório médico. A funcionária integra o setor de agendamento desde 2023, onde realiza agendamentos de consultas, exames e a inserção de pacientes no Sistema Informatizado de Regularização do Estado de São Paulo, Ciresp. Foi solicitado por esta Secretaria de Saúde em janeiro de 2025, junto ao setor de recursos humanos da Prefeitura, para que a funcionária fosse reavaliada pelo médico do trabalho no município para emissão de parecer médico. Dessa forma, a mesma possui documento médico que a designa a executar funções internas, sendo elas administrativas. Tal documento se encontra no setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Franciele Aparecida Anselmo de Campos, Secretária de Saúde. Flórida Paulista, 31 de março de 2025, ofício número 095/2025.
Assunto: encaminha resposta a requerimento. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, vimos através deste encaminhar resposta ao requerimento número 014/2025, conforme solicitado por esta Igreja Câmara Municipal, de autoria dos excelentíssimos vereadores Priscila Lima dos Santos Palomares, Dário Pereira Alves, Wilson Martins dos Santos, Glaucimar Oliveira Fonseca, Wellington Guidini e Sócrates Adalberto da Costa, no qual solicitam informações e esclarecimentos sobre o planejamento de troca de fiação nas escolas e creches do município. Após a análise do presente requerimento, informamos que os documentos e informações solicitadas encontram-se anexados, sendo que o que tínhamos para informar, colhemos a oportunidade para externar a nossa mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Andriotti, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, a Senhora Priscila Lima dos Santos Palomares, Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 114/2025, Flórida Paulista, 27 de abril de 2025. Referida a emenda impositiva número 01, 02 e 06 ao projeto de lei número 16, de 27 de setembro de 2024. Emenda substitutiva, emenda impositiva ao projeto de lei número 16, de 27 de setembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2025, a LOA 2025. A Câmara Municipal de Flórida Paulista. Assunto: impedimento de ordem técnica da emenda impositiva número 01, 02 e 06. O município de Flórida Paulista, com seu CNPJ 44 925 691 1000 ao contrário /00, estabelecido na Praça Gerson Ferronese Ferracini, número 358, nesse ato, representado por seu prefeito, o senhor José Andriotti, vem por meio deste informar e requerer o que segue. Em atendimento à emenda impositiva número 01, 02 e 06, apresentada ao projeto de lei número 16, de 27 de setembro de 2024, a LOA 2025, de autoria dos vereadores Ailton Filete Gouveia, José Ricardo David de Oliveira, Franciele Aparecida Alves e Rafael Gonçalves dos Santos, e após a análise técnica realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, identificou-se impedimento de ordem técnica que viabiliza o cumprimento integral da emenda, nos termos propostos conforme fundamento abaixo. Do impedimento técnico: a descrição do objeto constante da emenda, aquisição de 01, um veículo 0 km, prevê características que direcionam a licitação para determinada marca ou modelo específico, conforme detalhado. Aquisição de um veículo 0 km na cor branca, com o ano de fabricação, modelo no mínimo 2024, contendo no mínimo os seguintes itens: tipo van ou micro-ônibus, de teto alto, para o transporte de passageiros, com uma porta lateral com abertura corrediça ou pantográfica, motorização mínima de 2 cilindros, de 4 cilindros com potência mínima de 160 kV e 40,8 kg, movido a diesel motor turbo cooler, com transmissão manual de 5 velocidades à frente, uma ré, rodas de aço de domínio aro 16, freios com ABS, tração dianteira ou traseira, direção hidráulica ou elétrica, retrovisores externos nos 2 lados do veículo, capacidade para transporte de no mínimo 18 passageiros, incluindo o motorista, sendo poltronas individuais. Reclináveis, equipado de ar-condicionado com
duto central, tacógrafo, imobilizador eletrônico, rádio AM/FM e demais equipamentos de série e os exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, além de ainda ser necessário estar com todos os impostos devidamente recolhidos para o Estado de São Paulo no ato da aquisição. Tanto que, em 14 de 2 de 2025, o setor de licitações recebeu o e-mail da empresa Lumiere Veículos Limitada, informando que não poderia apresentar a cotação para estimativa de valor, alegando que, prezados, bom dia, com este descritivo ao qual o município solicita o objeto, infelizmente não conseguiremos fornecer o orçamento devido às características estarem referindo e direcionando ao veículo da marca Mercedes-Benz. Portanto, tal especificação restringe a ampla concorrência, ferindo o disposto no artigo 41 da Lei de número 14.133/2021, que permite a indicação de marca apenas em casos excepcionais e devidamente justificados, padronização, compatibilidade ou exclusividade. Nesse sentido, não há justificativa técnica ou legal para a exigência dessas especificidades, o que impede a realização do processo licitatório para cumprimento da emenda impositiva em referência. Procederemos nesse momento à leitura das indicações. Indicação número 87/25, indico, nos termos regimentais, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que envie esforços e determine o setor competente para efetuar a revitalização e reativação do parque infantil dentro da escola infantil IMEI do distrito do Indaiá do Guapií, bem como a limpeza e a poda de árvore existente. Justificativa. O local acima referido encontra-se abandonado e sem condições de uso há alguns anos. Além disso, os alunos têm que sair de dentro da escola e atravessar a rua para brincar em outra escola, sendo que pode ser aproveitar o parquinho já existente, haja vista que unitizaria a exposição e o perigo dos mesmos, face à necessidade de trânsito ao realizar a travessia da rua, além do deslocamento no sol quente. Vale ressaltar que o local atende às necessidades da escola e dos alunos. Basta apenas a administração pública olhar com atenção que os custos são insignificantes. Ademais, o presente indicação visa atender a necessidade de um espaço de lazer e atividades físicas, que os alunos trarão inúmeros benefícios e exemplos de promover a interação social e o fortalecimento dos laços comunitários, bem como incentivará a prática de exercícios físicos, contribuindo para a saúde e bem-estar dos pupilos, e ainda oferecer um espaço seguro e divertido para as crianças brincarem e se divertirem. Florida Paulista, 7 de abril, Sócrates Alberto da Costa, vereador, Glaucimar Rocha, vereador. Indicação número 88, indica nos termos regimentais do excelentíssimo senhor prefeito que envie esforços e determine ao setor competente para realizar o levantamento completo dos espaços públicos que necessitam de reforma, com a elaboração de um plano de ação que contemple, no mínimo, a reforma e manutenção das calçadas, passeios e demais áreas de excursão, melhoria da iluminação pública com instalação de luminárias para deficientes e manutenção das existentes, a revitalização da jardinagem do paisagismo como plantio de novas árvores, a manutenção constante e limpeza e conservação dos espaços públicos, a instalação de lixeira e coleta regular de lixo, os locais específicos, além de outros a serem implementados, tais prioriamente devem incluir os seguintes espaços: melhorias no salão de festa no bairro Morada do Sol, melhorias no salão do São José, localizado na Popular, melhorias no salão da Banda Marcial. Justificativa. Considerando a importância dos espaços públicos para o lazer, a cultura e o esporte, a necessidade de garantir a segurança e o conforto dos cidadãos que utilizam esses espaços, calçadas irregulares danificadas, equipamentos de parquinhos, academias ao ar livre, iluminação inadequada, falta de acessibilidade para as pessoas com deficiência, necessidade de melhorias e falta de conservação. Que proceda a reforma e a melhoria dos espaços públicos,
eis investimentos essenciais para a qualidade de vida da população. Espaços públicos bem cuidados e equipados proporcionam lazer, cultura e esporte. Ao garantir a acessibilidade e a segurança dos espaços públicos, estamos promovendo a inclusão social e o respeito dos direitos de todos os cidadãos. A revitalização dos espaços públicos também contribui para a preservação do meio ambiente e para a melhoria das estética da cidade, tornando-se mais agradável e acolhedora. Flórida Paulista, 7 de abril, Dário Pereira Alves, vereador. Indicação número 89. Indica nos termos regimentais, excelentíssimo senhor prefeito, que envie esforços e determine ao setor competente para efetuar a pintura da sinalização do solo nas faixas central e lateral da estrada vicinal do Vale Luiz Poiani. A demarcação das faixas de rolamento com a pintura de linhas contínuas e tracejadas de acordo com a CTB e com o TRAN, a pintura das faixas pedestres nos pontos de maior movimento, garantindo a segurança dos pedestres que atravessam a via, a realização dos estudos técnicos para avaliar a necessidade de outras intervenções na sinalização da estrada, como a instalação de tauchões, taxinhas e outros dispositivos de sinalização sonora. Justificativa. A pintura da sinalização do solo na estrada vicinal do Vale Luiz Poiani é uma medida urgente e é necessária para garantir a segurança dos usuários da via, promover a fluidez do trânsito. A sinalização adequada é fundamental para orientar os motoristas e pedestres, evitando acidente e garantindo o cumprimento das normas de trânsito. Além disso, a pintura da sinalização de solo contribui para a estética da via, tornando mais agradável e segura. Flórida Paulista, Wellington Quidini, vereador. Indicação número 90. Indica nos termos regimentais que o excelentíssimo senhor prefeito envie esforços e determine ao setor competente para elaborar e enviar a esta Câmara Municipal o projeto de lei que atribua caráter indenizatório ao cartão alimentação dos funcionários públicos, determinando o pagamento integral por ocasião das férias, bem como estabeleça critérios claros e objetivos para a concessão e o pagamento do cartão, garantindo a transparência e a igualdade no acesso ao benefício, preveja a atualização periódica do valor do cartão alimentação de acordo com a inflação e o custo na região. Justificativa. A presente indicação se justifica pela necessidade de reconhecer a natureza jurídica indenizatória do cartão alimentação e de garantir que os servidores públicos municipais mantenham o poder aquisitivo durante o período de férias. O pagamento integral do cartão alimentação por ocasião das férias é uma medida justa e necessária que contribui para o bem-estar e a qualidade de vida dos servidores públicos. Além disso, a adequação da legislação municipal e as normas jurisprudências trabalhistas é fundamental para evitar questionamentos judiciais. Diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelência a análise de implementação desta indicação com a máxima urgência em prol do bem-estar e da valorização dos servidores públicos. Flórida Paulista, 7 de abril, Wellington Quidini, vereador, Glosmar Rocha, vereador, e Sócio da Costa, vereador. Indicação 91, indica nos termos regimentais o excelentíssimo senhor prefeito municipal que envie esforços e determine o setor competente para elaborar projetos visando instalação da iluminação pública na Avenida 15 de Novembro, nas adjacências das proximidades do conjunto habitacional Donato Jordão, nesta cidade, garantindo assim segurança aos transeuntes, alunos e demais pessoas que residem naquela região. Flórida Paulista, 7 de abril, Wellington Quidini, vereador, Sócio da Barra Costa, vereador, e Glosmar Rocha, vereador. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Executivo para as devidas providências. Faremos nesse instante a leitura dos requerimentos. Requerimento legislativo número 20. Assunto: requer informações ao prefeito sobre a aquisição de bem imóvel. Requeiro a Vossa Excelência, após ouvido do plenário, nos termos de regimento interno da lei orgânica do município, considerando a importância das medidas que visem melhorar o comércio local, seja oficiado ao prefeito municipal para prestar as informações a esta casa, Câmara Municipal, consistente em quais razões de não estarem sendo efetuadas aquisições de gás liquefeito de período nos estabelecimentos comerciais de nossas cidades, demonstrando através de documentos e vantajosidades
de tais operações. Flórida Paulista, 7 de abril de 2025, Darper Alves, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento Legislativo 21. Requer informações da Diretoria Regional de Ensino relativa à escola estadual com sede no município de Flórida Paulista. Requer a Vossa Excelência, nos usos das atribuições legais, após ouvido do doutor plenário, que seja oficiada a Diretora Regional de Ensino de Adamantina para muito respeitosamente solicitar informações detalhadas sobre a falta de professores habilitados na disciplina de língua portuguesa na Escola Pércio Gomes Gonzalez, do município de Flórida Paulista. 1. Confirmação da veracidade da informação sobre a falta de professores habilitados na disciplina da língua portuguesa. Detalhes sobre os motivos que levam à falta de professores habilitados na disciplina, incluindo informações sobre a demanda por professores. 2. Informações sobre os procedimentos que serão adotados para regularizar a situação. 4. Esclarecimentos sobre a falta de professores habilitados está afetando o aprendizado dos alunos e quais medidas estão sendo tomadas para minimizar os impactos. 4. Informações sobre os critérios utilizados para a designação de professores para a disciplina de português, incluindo a priorização de professores habilitados. Para tanto, considerando a importância fundamental da disciplina de língua portuguesa para a formação educacional dos alunos, sendo essencial para o desenvolvimento da leitura, escrita e interpretação. A necessidade de garantir a qualidade de ensino e pleno desenvolvimento dos alunos, que podem ser prejudicados pela falta de professores habilitados na disciplina. A preocupação da comunidade escolar e dos pais dos alunos com a situação que pode comprometer o aprendizado e desenvolvimento dos estudantes. A necessidade de transparência e informação sobre as medidas que serão adotadas para solucionar o problema e garantir a regularização da situação. O presente requerimento justifica pela necessidade de garantir o direito dos alunos, o ensino de qualidade e de importância e manter a comunidade escolar informada sobre a situação de falta de professores na disciplina de língua portuguesa. Acreditamos que a transparência e a informação são fundamentais para garantir a confiança da comunidade escolar, para que as medidas necessárias sejam tomadas para solucionar o problema e garantir a regularização. Flórida Paulista, 7 de abril, Wellington Guidini, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Procederemos à leitura do projeto de Decreto Legislativo número 1, de iniciativa da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo. Projeto de Decreto Legislativo 01/2025. Justificativa. A Comissão de Orçamento, Finanças e Economia, nos termos do artigo 151 do regime interno desta Casa de Leis, por meio de seus membros, apresenta o incluso projeto de Decreto Legislativo 01, de 31 de março de 2025, que trata do julgamento das contas do Poder Executivo de Flórida Paulista, exercício de 2022, pugnando ali pela sua aprovação. Face o teor do relatório, parecer exarado nos autos do TC 003839 989 22/5 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Flórida Paulista, 31 de março de 2025. Wellington Guidini, presidente. Wilson Martins dos Santos, relator. Sócrates Adalberto da Costa, o membro. Projeto de Decreto Legislativo número 01, de 31 de março de 2025. Dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo de Flórida Paulista referente ao exercício de 2022. O presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que o plenário aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º.
Ficam aprovadas as contas anuais relativas às atividades financeiras e orçamentárias do Poder Executivo de Flórida Paulista, correspondente ao exercício de 2022, consoante decisão da segunda Câmara e parecer exarado no processo do Tribunal de Contas 003839-989-22/5, pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 31 de março de 2025. Wellington Guidini, presidente, Wilson Martins, relator, e Sócrates Adalberto da Costa, membro. O projeto será encaminhado à Procuradora Jurídica, após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Faremos a leitura do projeto número 6, de iniciativa do vereador Sócrates Adalberto da Costa, que dispõe sobre denominação de via pública. Projeto de lei número 6, de 7 de abril de 2025, dispõe sobre denominação de via pública. A Câmara Municipal de Flórida Paulista, no âmbito das atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta. Artigo 1º. A Rua Paraná, localizada na Vila Monteiro, nesta cidade, passa a denominar-se Rua José Urati. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta da verba própria do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 7 de abril de 2025, Sócrates Adalberto da Costa, autor. O projeto será encaminhado à Procuradora Jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Esgotada a matéria desta fase, deixamos a palavra livre para quem quiser fazer uso da mesma, com a palavra o vereador Wilson Martins dos Santos. Boa noite a todos, boa noite aos senhores vereadores, Priscila, nossa presidente, ao público presente, aos aqueles que estão nos assistindo através da web Folha Regional. Hoje eu venho assim agradecer, né, o deputado Fernando Marangoni, né, qual faz parte do União Brasil, no qual eu fui eleito por esse partido, juntamente com o ex-vice-prefeito Negazola, né, foi concedido à nossa cidade uma van, né, para atender a população, os pacientes na questão da saúde, né, uma van de 17 lugares, climatizada, confortável, para que os passageiros possam também, além de fazer os seus exames, né, possam também ser transportados também com qualidade, dando a eles também uma melhor condição de viajar. Isso é muito importante. É pouco, pela demanda que é muito grande, né, mas aos poucos, assim, acredito que a cidade vai dando os seus passos e a gente vai melhorando. A demanda da saúde é muito grande, né? Sempre tem cada vez vai surgindo mais problemas e a saúde está aí sendo trabalhada para que possa se desenvolver os trabalhos na nossa cidade. Outra coisa também, eu estive participando da conferência da saúde esses dias atrás na Biblioteca Municipal, no qual tinha alguns vereadores lá, estava o Dário, também o professor Rafael também se fez presente, se teve outros eu não vi. E fazendo parte de um grupo de debates, isso visando a melhoria, né? Melhoria na saúde em si, tanto para aqueles que precisam dos setores competentes, tipo Santa Casa, o posto de saúde, Santa Casa não, os postos de saúde, também para aqueles que trabalham também na saúde, tanto os agentes quanto os médicos, a secretária da saúde. E eu achei muito importante nesses debates. Inclusive me convidaram para estar num desses grupos, fazendo alguns debates, fazendo algumas propostas de melhoria. Achei muito bacana
Quero parabenizar aí a secretária de Saúde, no qual eu estive conversando com ela. Uma pessoa assim que me recebeu muito bem, né? A Fran, né? Secretária de Saúde, me recebeu muito bem, a gente trocamos umas ideias. Parabenizar porque a dengue deu uma melhorada no quadro, né, da dengue, ela mostrou todos os gráficos, né? O tanto que aumentou, depois abaixou, então vem assim sendo trabalhado isso aí nos bairros também do Indaiá do Aguapeí. Só no Alto Íris que não houve caso de dengue, segundo ela me passou, por enquanto. Mas assim que tiver, também vai estar fazendo o trabalho lá de passar veneno aí para combater o mosquito. Então isso é muito importante. A saúde vem trabalhando a partir dessa conferência, alguns ajustes para melhorar a nossa saúde na nossa cidade. Tanto o atendimento à população, quanto também a melhoria para aqueles que trabalham também, que precisam também, aqueles que trabalham para a saúde, precisam também de saúde, né? A demanda é grande, mas eu já estou vendo aí um avanço, achando bacana, né? Isso é muito importante. E agradecer também aí o secretário de Obras, o senhor Orlando, que, na medida do possível, algumas reivindicações feitas a ele tem me atendido, né, na medida do possível. Esse dia ele foi comigo no sítio, ver um problema lá com o proprietário, fui também no Alto Íris também ver uns projetos lá também. E aqui na cidade também. Então isso é muito importante. A gente elogiar no momento que precisa. Claro que se vier momentos da gente poder estar fazendo crítica construtiva, a gente vai estar fazendo também. Esse é o nosso trabalho de estar aí fiscalizando na medida do possível, poder dar resposta à população. No mais, é só isso por hoje. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer uso. Com a palavra o vereador Wellington Guidini. Boa noite a todos. Senhora presidente, em nome da senhora convido os demais vereadores, público presente, Zéza mais uma vez, né, Zéza? E o pessoal que acompanha nós pela Folha Regional. Eu quero fazer um pedido para o setor competente aí, nem sei para quem eu cobro. A nossa cidade está virando uma cidade sem lei. Tem pessoas invadindo o terreno aí, sendo que não é dela. Na entrada da cidade, colocaram uma cerca ali, e vai meter o arame lá, vai secar e não está nem aí. Então eu quero cobrar o setor competente aí, se é da Casa de Cultura, se é do meio ambiente, eu não sei. Que faça esse questionamento que eu estou falando aqui, que colocaram cerca lá na entrada da cidade, lá pertence a eixo, e se a pessoa que colocou cerca lá vai arcar as consequências aí com a eixo aí. Então o setor competente que faz favor, verifique aquela cerca que está sendo colocada lá no começo da cidade, que eu acho que ainda tem autoridade para ver isso aí. Complementando a fala do Wilson aí, quero agradecer mais uma vez o Fernando Marangoni, através dos seus assessores aí, ex-vice-prefeito Ney Gazola, pela van. Infelizmente essa van era para ter chegado o ano passado, ficou um ano enrolada na licitação e graças a Deus resolveu agora esse ano aí, contemplando os usuários aí da saúde, que vai ter um conforto um pouco melhor. E pedir para o setor competente aí da licitação que não aconteça o que aconteceu na gestão passada aí, que essa van foi ganhada em março e só agora que chegou para o município. O novo vereador aí trabalha na saúde, aí o Ricardo sabe o tanto que é terrível trabalhar com um veículo transportando o paciente, já tem a dor de ir para o hospital fazer exame e não ter o conforto necessário que a população precisa. Entendeu? O outro assunto que eu quero falar é indo na Avenida 15 de Novembro, perto da CDHU, já foi falado, o professor Rafael também já questionou. Ontem, 2 moradores lá do CDHU me ligou, da Donato Jordão. E ontem à noite eu fui lá
fazer uma visita lá. Não tem condições. Aquela rua que 15 de novembro, chegando na CDHU, os pais me fizeram uma questão que tem os 3 jovens da mesma casa que estuda fora e vem 11 horas e desce ali. É uma escuridão tremendo. Então, o setor competente ali que faça favor, faça um ofício aí para Electro, Neoenergia, que toma as providências cabíveis lá, que não tem acordo. Senão a gente vai cobrar aqui até chegar ao setor competente. Vê que eu também, na prefeitura, eu e o professor Rafael já entramos em contato aí a respeito do CONSEG. O que tem de gente reclamando na cidade aí de obstáculo, que está necessitando em ruas, em avenidas, então a gente vai ter que tomar uma providência sobre isso aí. Sexta-feira agora teve um acidente aí perto do postão de saúde ali, em frente à padaria do Civida. Então, era necessidade também de viabilizar uma lombada ali para amortecer um pouco a velocidade dessas pessoas que estão transitando nas ruas da nossa cidade aí, com um pouco elevada a velocidade. E também pedir para o setor competente cobrar o proprietário do condomínio lá do Rossoume 2. Gente, eu fui lá hoje, os terrenos lá tá horrível. Não sei se é os proprietários, se é o proprietário lá do Rossoume. Tem mato lá que chega acho que uns 3 metros. Em frente ao cemitério está uma vergonha. Um local que os entes queridos vão lá visitar os seus entes queridos, a população vai visitar os entes queridos, lá está uma vergonha. O mato está cobrindo os terrenos lá. Entendeu? Então, eu quero só agradecer a Deus aí, pela saúde de todo mundo aí, e parabenizar o professor sobre o seu projeto aí do Dia do Autismo aí, do dia 2, que foi o Dia do Autismo. Na nossa cidade não deu tempo para fazer nada, mas se Deus quiser, o ano que vem a gente vai programar alguma coisa aí para essas pessoas aí que têm esses aspectos. Por hoje é só. Deus abençoe a todos aí, população e o público presente. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer uso. Com a palavra, o vereador Sócrates Adalberto da Costa. Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, eu cumprimento os demais colegas aqui. Quero cumprimentar também aqueles que nos acompanham através da Web TV Folha Regional em casa, pelo carinho e pela audiência. E vocês que estão aqui presentes hoje, participando sempre das sessões. Isso é muito importante. Seria muito bom se mais pessoas pudessem participar aqui para ter interagindo com o vereador, com o trabalho da casa, né? Só que tem muitas pessoas também que torcem para a gente chegar aqui, sentar o pau do prefeito, brigar com o prefeito, brigar com o secretariado, arrumar confusão. Isso aí é o que dá ibope, né? O pessoal fala que dá link, né? Eu disse o seguinte, eu tenho como meta assim, quando for para elogiar, eu vou elogiar, quando for para cobrar, eu vou cobrar. E hoje não que eu não esteja aqui para cobrar, porque pelo contrário, eu acho que eu tenho cobrado algumas coisas, tenho sido atendido muito bem, porque não é para mim que o secretariado faz o devido pedido. Quando ele atende o pedido de vereador, ele está atendendo o pedido da população, não é para o Sócrates. É um pedido que o vereador esteve no bairro, esteve naquela localidade, como nós vimos aqui várias indicações aqui já li por leitura e através também verbal. Então essas indicações representam a vontade do povo. E por se tratar de 3 meses de gestão, menos de 70 dias úteis, então eu acho que assim, a administração começou a caminhar, já começou a mostrar a sua cara em algumas coisas, percebe-se uma certa mudança em outras coisas. O próprio Boi falou, uma van desde março do ano passado, parada, verba ganha, isso não pode deixar de acontecer. Os novos colegas aqui que tiverem emendas de deputados, eu mesmo tenho para chegar, e assim que chegar eu tenho certeza que o setor de licitação
tem que agilizar e deve agilizar, porque não tem desculpa. O setor de licitação hoje, ele está com a equipe muito bem amparada, com profissionais lá. Além dos profissionais existentes da prefeitura, existem terceirização de serviço. O que não falta ali é alicerce para o setor de licitação andar. A gente sabe que com essa nova lei de licitação muitas coisas dificultou, mas não dificultou só para a Flora, dificultou para todo mundo. Então eu acredito assim, hoje o nosso setor de licitação está andando, devagarinho está pegando no eixo, mas ele tem vários profissionais lá, ele vai estar amparado. O que é preciso também é mostrar para que veio outros secretariados. Eu acho que dia 11 agora completa 100 dias de mandato. Eu acho que tem alguns secretários aí que precisam já começar a mostrar o seu planejamento, colocar em pauta o que tem na sua pasta, porque não dá para ficar só recebendo salário e fazendo foto. Acho que esse não é o objetivo. Então, eu particularmente vou cobrar mesmo agora a partir dos 100 dias. Eu não estou nem aí para as críticas de um de outro. Eu quero que a população seja bem atendida em todos os setores, de A a Z, independente do nome da secretaria. Eu quero aqui cumprimentar o prefeito e parabenizar pela atitude agora há pouco. O prefeito esteve aqui nesta Casa de Lei, fazendo uma reunião com nós. Poucas vezes eu vi um prefeito vir aqui, ter a atitude que ele teve, de expor os pensamentos e os projetos futuros que ele tem para a população aí. Isso é plausível porque em outros momentos aí o prefeito só procura vereador quando é para aprovar cargo ou criar situação que beneficia ele. Nesse caso aí o prefeito fez uma reunião, né, breve, mas necessária para o entendimento dos vereadores e para conhecimento nosso dos projetos futuros aí. Então eu quero aqui parabenizar o prefeito pela atitude e o caráter de vir até essa Casa de Lei. Cumprimentar também aqui o meu amigo parceiro de partido, o vereador Camacho, pelo desempenho dele, pela emenda que ele conquistou recentemente através do deputado Rogério Santos. E recentemente esteve em São Paulo buscando mais emendas. Eu acho que esse é o papel do vereador. A gente tem que cobrar. Mas é muito importante que a gente, vereador, busque emendas para facilitar a vida da população. Então eu quero aqui deixar os meus cumprimentos a você, Camacho, companheiro de partido, do PRB, e cumprimentar o vice-prefeito Tairo. Essa semana eu presenciei uma atitude do Tairo, que eu vi o Tairo entrar debaixo de uma máquina, enquanto um falou, não, leva para a oficina, já manda arrumar lá. Uma coisa simples, ele entrou debaixo da máquina, apertou 2 porcas e arrumou o problema. Enquanto o vice-prefeito poderia estar na sua casa, recebendo o seu salário, tranquilo, ele foi lá, gratuito, porque isso aí ele não ganha para isso, ele foi lá gratuito, entrar debaixo da máquina e resolver o problema que, pelo funcionário, já queria descartar, mandar para a oficina em um valor considerável alto. O boi sabe do que eu estou falando. Então, eu acho que nem é assim. Então, se todo mundo tiver a mesma atitude que o vice-prefeito teve, se empenhar e trabalhar em prol da administração, em prol da população, primeiramente, eu acho que essa administração tem tudo para dar certo. Então, aqui eu quero parabenizar o vice-prefeito pela sua atitude de largar suas coisas particulares e ir lá resolver um problema que não era dele, era da população e da administração atual. Então, eu quero colocar esses fatos aqui, parabenizando eles, porque assim, quando a gente tem que cobrar, tem que cobrar. Quando tem que elogiar também. Que não é só de crítica que vive a administração também, não. E aqui, meus nobres colegas, eu gostaria de alertar vocês aqui de um problema que já vem antigo. Nós temos o Centro Olímpico lá, aquele clube, aquela piscina. É um problemaço. Nós temos 4 anos para tentar resolver aquele problema lá. Eu, como professor, não tenho coragem de colocar um aluno naquela água, nem um idoso, nem um adolescente. Por 2 motivos. Água gelada e profundidade. Uma hora mesmo, porque aquela piscina só serve 3 meses no ano. Esses dias eu estive lá, água verde, cheio de lodo. Então já quero aqui, já falei com o secretário para notificar essas empresas. Se não estiver cumprindo a limpeza certinho, notifica a empresa e rompe o contrato. Faz uma nova licitação. O que não pode é uma piscina daquele tamanho, verde, suja, inutilizável e criador de dengue. Então isso aí não dá para aceitar. Então assim, esse tipo de problemas é um problema crônico, que é para mim que lá é um elefante branco,
ou mexa-se na profundidade, mas o valor dá para construir outra, ou taca a terra naquele logo lá e faz outra coisa melhor. Alguma atitude nós temos que tomar. Isso é verdade. Não pode deixar daquele jeito lá, pagando 20 mil reais para manter uma piscina limpa, para usar 3 meses no ano. Não dá para aceitar um negócio desse aí. Aí é pegar o dinheiro público e jogar no ralo mesmo, que já está sendo jogado no ralo da piscina que está indo embora. Então é isso aí. Eu gostaria aqui de agradecer você de casa pelo acompanhar o nosso trabalho de vereador e agradecer a todos os vereadores aqui. Uma boa noite, que Deus abençoe, uma boa semana a todos. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer o uso. Com a palavra, o vereador Marcos Alberto da Silva Camacho. Boa noite a todos que nos assistem. Senhora Presidente, em nome da senhora, cumprimento os demais vereadores. Eu quero comunicar à população que na última terça-feira passada estivemos em São Paulo numa audiência com o secretário da Habitação, Dr. Marcelo Branco, na qual foi agendada pelo sempre deputado Reinaldo Augusto e através do deputado Rogério Santos, fomos lá, eu e o prefeito, e tivemos uma audiência com o secretário. Nessa audiência solicitamos casas populares, de 80 a 100 casas populares aí, para a Flórida Paulista, no qual o secretário da Habitação, ele foi, assim, demonstrou bastante interesse em nos atender, né? Então, vai aqui o meu agradecimento ao secretário, ao deputado Rogério Santos e também ao sempre deputado Reinaldo Augusto. Eu creio que em breve a gente vai ter aí boas notícias para a Flórida Paulista. Eu queria agradecer também ao senhor Sargento Orlando pelas reivindicações que a gente tem feito, né? Ele tem, assim, atendendo à medida do possível, né? Agradecer aí ao vereador Sócrates também pelo apoio, vereador, nosso companheiro de partido, né? Muito obrigado. Eu queria dizer que nós estamos aí prestes a começar o mutirão da dengue. O que está acontecendo? Nós, agentes comunitários, estamos passando na frente, casa a casa. Hoje passamos na Morada do Sol, Vila Monteiro e Rossoumbi 1. Avisando, né, pessoal, que na quarta-feira vai estar entrando aí nos quintais uma equipe, tá? Só pegando aquilo que, assim, seria um meio para a dengue se reproduzir. Garrafas PETs, latas, essas coisas assim. Mas não precisa jogar na rua. Eles vão estar aí passando, tá? Por hoje é só. Eu agradeço aí a oportunidade. Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer o uso. Com a palavra, o vereador Dário Pereira Alves. Boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente, a todos os companheiros vereadores, ao público presente e você que nos acompanha aí pelo TV Folha Regional. Primeiramente, gostaria de dizer, senhor prefeito, igual o pessoal que já falou, faz 100 dias, né? Vai fazer. E tem vários pedidos na sua mesa aí. Até agora não fui atendido nenhum. E nem nas suas secretarias. E nenhum. Tem vários pedidos, tem várias coisas. Não saiu nada do papel até agora. Não sei o porquê. É por isso que estou aqui novamente e vou estar te cobrando mais de novo. Tem várias coisas no nosso município parada, que precisa andar. Tem várias coisas. Inclusive, pessoal, o tapa-buraco, o recapeamento. O pessoal dizia da limpeza de galho, cai no buraco, mas não no buraco, na limpeza de galho. Não dá. Tem que se tomar uma atitude. Ver certinho. Planejamento para o mês que vem isso não acontecer. Principalmente nas galhadas. Principalmente limpeza de quintais. Agora eu quero falar com a secretária de Educação, no probleminha que já faz mais de uma semana. A superlotação nos ônibus. Os ônibus que carregam nossas crianças aqui dentro do município. Os ônibus, a capacidade, parece que é 40, está com mais de 50. Bastante criança. Então, vamos correr atrás aí, coloca mais um 11 ou 2, não sei. O que não pode está sempre lotado e cada dia vai lotando mais.
cada dia lotando mais. Nossas crianças têm que ser priorizadas. Nossa criança é a base de tudo. Outra coisa, secretária, que eu vou pedir, mas de coração, e senta amanhã e conversa com os motoristas. Foram motoristas para Adamantina, para levar os jovens através de jogos. Tá certinho. Só que o motorista teve que vir com o ônibus vazio para almoçar em casa. E voltar com o ônibus vazio para buscar as pessoas de novo, as crianças, a juventude. Não poderia ter pago o almoço lá para esse funcionário? Olha o gasto que isso gera. É dinheiro público. Vamos olhar com atenção, vamos ver se você vai em ônibus, ver de que forma que dá para conversar com esse motorista, resolve esse problema. É coisa simples, gente. O que não pode em ônibus grande sair da Adamantina, vir para cá. É gasto, gera gasto. Outra coisa que eu vou falar agora, sobre a pintura da creche do Indaiá. Ei, eu sou engenheiro responsável. Ninguém viu o telhado, mas está vazando, mas ninguém viu o telhado. Ninguém olhou. Pintou e já está vazando tudo. Com menos de 2 semanas, menos de 2 semanas da pintura, já está vazando tudo. Ei, é dinheiro público. Vamos lá com mais atenção, antes de começar a fazer o serviço, vai lá. Tem tempo, tem sim. Sai do computador, sai do ar-condicionado. É dinheiro público. Não foi 1, 2 trelhatas, foram várias. Fora que os pintores gastou para ir, voltar e o petróleo. Vamos tentar corrigir. Vamos tentar acertar. A gente não quer só ficar cobrando, mas só que não tem jeito dessa forma. E sobre a fiscalização do comércio aí da parte da área da saúde, vou pedir, por favor, conversa com mais educação com as pessoas. Conversa com calma. Procure saber melhor do que, como. A gente já sabe a dificuldade que o nosso comércio está se enfrentando. Não é fácil. Inclusive, eu fiz um pedido aí dessa compra de gás que foi feita em Adamantina. Sobre a licitação, de que forma que foi. Ei, vamos priorizar o nosso comércio. Vamos olhar mais para o nosso comércio. Vamos dar mais atenção para os nossos comerciantes. Porque final do ano, todos nós aqui sabemos. Tanto a prefeitura, o funcionário, qualquer setor, vai lá. O comerciante ajuda numa confraternização, que seja aqui, que seja ali. Agora, cobrar e querer exigir só do comerciante é fácil, né? E nossa parte também. Então, senhor prefeito, faça uma reunião com os comerciantes. Chama, conversa. A gente sabe hoje que tem esse plano da licitação, mas tem coisa que dá sim, para se ajudar os comerciantes. Tem e deve, porque é melhoria para o município de Flórida Paulista. O dinheiro ficar no município de Flórida Paulista. Agora eu gostaria de dar os parabéns aí ao pessoal da saúde, que estão entregando aí o IPTU, estão conversando mais com as pessoas, orientando, que era para ser feito de outra forma que outras pessoas queriam. Queria que fosse pago pelo correio, um absurdo. Só que, graças a Deus, os agentes comunitários estão fazendo serviço bem feito, como todo ano fez. E o dia que isso acontecer, quando eu estiver aqui nessa casa de lei, tentar tirar, não vai conseguir. Porque o funcionário, ele está lá, ele merece uma hora extra. Ele merece ser valorizado. Porque toda vez ele faz. E por que agora não? Então, obrigado aí para quem ouviu e deu essa atenção aí. Tá bom? E sobre a creche Maria Ivone, lá na Popular. Lá de frente tem um terreno vadio. Vamos ver se a gente consegue aí, se tem um proprietário, se é da prefeitura, fazer alguma feitoria, alguma coisa ali, colocar uns bancos, mas colocar uma coisa de utilidade para os moradores e os pessoal que ali se frequentam. Que seja até funcionário na hora do almoço, um pai que vai esperar uma criança. Então, pessoal, vamos ter mais um cuidadinho com essa área aí, tá? E parabenizar aí ao ex-prefeito Wilson Freire Júnior pela ciclovia, que agora o prefeito Zé, com seu vice apresentou aí, que é uma conquista do seu ex-prefeito Wilson Freire Júnior. E vou te pedir de coração para o senhor prefeito Zé, não perde não, mede esforço aí, conversa com a Eixo, vê o que pode ser feito, para a gente não perder isso aí. Pessoal, e secretária da Educação, faz mais de um mês. As cortinas do Otaviano continuam rasgadas. Os professores estão tendo que grampear.
para poder o som estar dentro da sala de aula, que tem que colocar as crianças para frente da lousa. Ei, por favor, é coisa simples. Será que é tão difícil? Cortinas, pessoal. Será? Ô, pessoal da licitação, por favor, olhe com carinho isso. É coisa simples demais. E hoje eu liguei para a senhora secretária da Saúde para pedir informação, assim como o vereador Camacho me explicou mais sobre o mutirão. Essas pessoas que vão trabalhar no mutirão, que sejam 100% do município, que sejam daqui. Tem muitos pais aí parados, muitas mães aí paradas. Que sejam todos daqui. Tá bom? Outra coisa que eu vou pedir aí, e avisar a todos aí, o senhor prefeito, pela fala que o senhor fez lá no nosso almoxarifado, fazia tempo que o senhor não ia lá, o senhor comentou ali perante que tem 300 funcionários querendo entrar no nosso lugar. Eu falo nós porque eu sou funcionário também. Será que os funcionários não estão mais trabalhando direito? Será que os funcionários não estão cumprindo suas metas? Se o senhor quisesse demonstrar isso para alguém, ou diretamente, que fosse pessoalmente ou de outra forma, muitos funcionários estão ali se questionando e perguntando, será que foi para mim? Será que foi para fulano ou ciclano? Tá bom? A gente quer que o senhor vá lá tudo dia se possível. Só que vamos atender aos funcionários, vamos ouvir. Inclusive, tem um funcionário que todos sabem aqui que perdeu o dedo em serviço. Tem funcionário que não está indo trabalhar. Ninguém procura saber o motivo, o porquê. Então, minha filha aqui, o senhor prefeito, pensa bem nas suas falas lá com os funcionários. Muitos deles ficaram querendo saber o porquê. Tá bom? E dele já, muito obrigado. E falar para todos aí, a minha bandeira não é esquerda, não é direita, não é um ou outro, é essa bandeira aqui, Flórida Paulista, Estado de São Paulo, Brasil. É o povo que paga o imposto que eu vou defender, não é meia dúzia. Não é um ou outro, e não é eu, não é amigo, não é cargo de ninguém. É a população de Floridense, é as crianças floridenses, é a juventude floridense, é o povo que se paga imposto que vive no nosso município. Tá? Não precisa me ligar depois da sessão, vou querer começar mais comigo amanhã, não. Aqui eu vou exercer a minha função. E a função é mostrar aquilo que está acontecendo no nosso município. E você é verdadeiro. Queira bem para uns ou não. Só que eu não vou mentir. Aqui eu estou aqui para mostrar para a população a verdade. Assim como todos que estão aqui. Que da sua forma procuram fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E senhor chefe de gabinete, anda mais. Procura mais, visita mais. Todos os setores públicos. Eu sei que você está começando a andar aí, mas então, anda mais. Procura saber a função, como faz, como não faz. Conversa, que é bom, sabia? O município é isso, é conversa, é cidadania, mas acima de tudo, respeito com a população. Muito obrigado a todos. As palavras do vereador ficarão constando em ata. Ninguém mais desejando fazer uso da tribuna, passamos à matéria da ordem do dia. Na ordem do dia temos projeto de lei número 2 de 2025, de iniciativa do senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Procederemos à leitura das certidões, despachos e pareceres das comissões competentes. Processo número 9/25, projeto de lei 2 de 10 de março. Certifico para os dados fim. Nesta data, haver encaminhado o referido projeto à Procuradoria Jurídica para emissão de parecer. Secretaria 11 de março. José Luiz Leocádio Alves, diretor jurídico. Parecer jurídico legislativo 9, processo legislativo 9/25. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar do relatório. O prefeito municipal, na data de 10 de março do corrente ano 2025, por meio de ofício 6325, apresentou para exame da Casa o projeto de lei ordinária de 10 de março, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional, tendo enviado mensagem com respectiva justificativa ao projeto em contento. Não concernante ao teor normativo, o projeto esse prevê em seu artigo 1º autorização para abertura de crédito adicional suplementar o valor de R$ 1.400.000 destinado à suplementação de dotação orçamentária vigente.
O artigo 2º estabelece que os recursos necessários para a cobertura desse crédito decorrerão de anulações de dotações orçamentárias, conforme previsto no artigo 43. Por fim, o parágrafo único do artigo 2º determina que as alterações nas ações governamentais serão incorporadas no plano plurianual e de lei de diretrizes orçamentárias do exercício vigente. Já o artigo 3º estabelece que a lei entre em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. O referido projeto foi lido em plenário no dia 10 de março, em consoante norma legal, fora remetido a esta Procuradoria Jurídica para emissão de parecer das condições de admissibilidade. O projeto de lei trata da matéria de interesse local, cuja competência é atribuída ao município, conforme o artigo 30. O tema também encontra respaldo nos artigos 6, inciso 1º e 60, da Lei Orgânica do Município, sendo iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 167, estabelece que é vedada a abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes. No presente caso, o projeto cumpre os requisitos, pois prevê autorização legislativa e indica a fonte dos recursos necessários para a suplementação orçamentária. Por fim, consigo que a abertura, que é crédito adicional suplementar, destina ao esforço de dotações orçamentárias, conforme estabelece os artigos. Logo, verifica-se que os requisitos legais foram atendidos, garantindo a legalidade do projeto, tendo que, em seus respectivos formais e seus aspectos materiais, não havendo óbvio prosseguimento de sua tramitação, estando o projeto também em conformidade ao dispositivo do artigo 80 do regimento desta Casa. Desta forma, deve ser encaminhada a pretensa norma com a Comissão de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Economia, conforme os dispostos no artigo 21. Conclusão. Diante do exposto, a Procuradoria Jurídica opina pela regular tramitação do projeto de lei ordinária, diante da inexistência de irregularidades, devendo o mérito de sua proposição ser submetido à apreciação do plenário. Flórida Paulista, 11 de março, Maila Fronete Oliveira, Procuradora Jurídica. Processo 9, projeto de lei número 2, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, certifico para os devidos fins. De lei número 2 esteve em pauta por 15 dias, Secretaria 1 de abril de 2025. Processo número 9, projeto de lei número 2, de 10 de março de 2025. Despacho. Diante do teor do parecer jurídico, entenda não haver ofensa aos termos do regimento interno, em cumprimento dos dispostos do artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do regimento interno, distribui o processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência, que deverá dar sequência e remeter às demais comissões. Licença, Sala da Presidência, Carlos Rodrigues de Freitas, Priscila Santos Palomares, presidente. Processo número 9, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, Comissão de Justiça e Redação do parecer. O relatório. O prefeito municipal, em data de 10 de março, através do ofício número 63, enviou para exame da Casa o projeto de lei número 2, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional. O referido projeto foi lido na reunião ordinária no dia 10 de março do corrente ano. Opinou a assessoria jurídica pela regular tramitação. O projeto, diante de inexistência de irregularidades, devendo o mérito da proposição ser submetido à apreciação do plenário. É o relatório. O voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise. Quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental, está formalmente em ordem o Hélio Guidini. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo discutido, tendo os vereadores Glaucimar Oliveira Fonseca e Dário Pereira Alves, acompanhado favoravelmente o voto do relator, Glaucimar de Oliveira Fonseca, Dário Pereira Alves. Conclusão. Aprovado o voto do relator, dado com parecer da comissão, faço dos postos no inciso 1º, artigo 39 do regimento interno, encaminho os processos para exame da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, sala das comissões, 4 de abril, Dário Pereira Alves, presidente. Processo número 9, assunto, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, do parecer número 25. O relatório. O prefeito municipal, em data de 10 de março, através do ofício número 63, enviou para exame da Casa o projeto de lei número 2, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O referido projeto foi lido na reunião ordinária dia 10 de março, corrente ano. Opinou a Procuradoria Jurídica pela regular tramitação, diante da existência de irregularidades, devendo o mérito da proposição ser submetido à apreciação do plenário. É o relatório. Voto do relator. Se o relator é a favor da aprovação total do projeto de análise, quanto aos aspectos financeiros e orçamentais, nada temos a opor. Wilson Martins dos Santos, relator. A decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutido pelo mesmo, tendo os vereadores Sócrates da Bahia Costa e o Hélio Guidini, acompanhado favoravelmente o voto do relator, Sócrates da Bahia Costa e o Hélio Guidini. Conclusão. Aprovado o voto do relator, dado como parecer da comissão, sala das sessões, 4 de abril de 2025, o Hélio Guidini, presidente.
Coloco o referido projeto em discussão. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado ao prefeito para a devida sanção. Projeto de lei número 04/25 de iniciativa do vereador Wellington Guidini e apoiamentos, que dispõe sobre denominação de área pública. Procederemos à leitura das certidões, despacho e parecer das comissões competentes. Projeto de lei número 08/25. Projeto de lei número 04 de 10 de março de 2025. Certidão. Certifico para os devidos fins, nesta data, haver encaminhado o referido projeto à Procuradoria Jurídica para emissão de parecer. Secretaria 11 de maio de 2025, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer jurídico legislativo número 8/25. Processo número 8/25. Assunto: dispõe sobre denominação de área pública. Relatório: o vereador Wellington Guidini, com o apoiamento dos vereadores Priscila Lima dos Santos Palomares, Dário Pereira Alves, Glaucimar Oliveira Fonseca e Sócrates Adalberto da Costa, Wilson Martins dos Santos, na data de 10 de março, decorrente ano, apresentou para exame desta Casa de Leis o projeto de lei número 4 de 10 de março de 2025, pretendendo com a espécie normativa denominar o Distrito Industrial C existente em Flórida Paulista. O artigo 1º da proposta normativa estabelece que o Distrito Industrial C existente na cidade passa a denominar-se Distrito Industrial Braz Ojeda Girão. Outro sim, consta no projeto legislativo que a norma entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. O projeto não foi precedido de justificativa ou de qualquer outro documento capaz de explicitar a pertinência da nova denominação, aspecto em que pode ser sanado, caso não há interesse das comissões e de edis nesse sentido, mediante de requerimento expresso. Destarte, a propositura foi lida em plenário no dia 10 de março de 2025, durante a sessão ordinária, e consoante normal regimental, foram encaminhados para a comissão de parecer jurídico. Comissão de admissibilidade. A matéria tratada é de nítida interesse local, encontrando amparo no inciso 1º do artigo 30 da Comissão Federal de 1988, bem como no 6º artigo 24 da Constituição Estadual de 1989. Ademais, no que tange a legislação local aplicável, dispõe ao inciso 14 do artigo 28 de Lei do Orgânico do Município de Flórida Paulista. Artigo 28. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispõe sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, 14º, autorizar a alteração de iluminação de próprios vias e logradouros públicos. Não fosse o bastante, conforme decidido pelo STF, tema 1070, que trata da competência para a denominação de ruas próprios, vias e logradouros públicos em suas alterações, e comum aos poderes executivo, decreto e legislativo, lei formal. A competência destinada à denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições. Desta feita, salvo melhor juízo, não há vício de iniciativa do tocante à propositura do presente projeto de lei, sendo certo que sobre os aspectos material a que se adequar a redação da pretensa normal ao teor do inciso 1º do artigo 10 da Lei Complementar Federal número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Assim, devendo ser corrigido equívoco
na fase de formação do autógrafo pela Comissão de Justiça e Redação. Se aprovado o projeto, utilizando-se do artigo ao invés do artigo, na redação textual normativa. Por fim, com ressalva do aspecto técnico redacional supracitado, o projeto cumpre a exigência prevista no artigo 80 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Nada impedindo o seu conhecimento, devendo ser apreciada a propositura de maneira preliminar pelas comissões de Justiça e Redação e de Política Social e de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Artigo 3º. Conclusão. Diante do exposto, opino pelo conhecimento do projeto de lei número 4 de 10 de março de 2025. Faça a inexistência de irregularidade no tocante aspectos formais do texto normativo que se pretende ver ser aprovado, devendo o mérito da espécie legislativa apreciado exclusivamente pelo nobres edis. Flor da Paulista, 11 de março de 2025, Marla Flanete Oliveira, Procuradora Jurídica. Processo número 08/25, projeto de lei número 4 de 10 de março de 2025. Assunto: dispõe sobre denominação de área pública. Certidão: certifico para os devidos fins que o projeto de lei número 4 esteve em pauta por 15 dias. Secretaria, 1 de abril de 2025. Projeto número 08/25, projeto de lei 4 de 10 de março de 2025. Despacho: diante do teor do parecer jurídico, entendo não haver ofensa nos termos do artigo 80 do Regimento Interno. Admito a proposição. Em cumprimento do disposto do artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno, distribuo esse processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência, que deverá, na sequência, remetê-lo às demais comissões pertinentes. Dei-se ciência, Sala da Presidência, Oscar Rodrigo de Freitas, 1 de abril de 2025. Priscila Lima dos Santos Palomares, presidente. Processo número 8/25, assunto dispõe sobre dominação de área pública. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 22/25. Relatório: o vereador Wellington Guidini, com o apoiamento dos vereadores Priscila Lima dos Santos Palomares, Dário Pereira Alves, Glaucimar Oliveira Fonseca, Sócrates Adalberto da Costa e Wilson Martins dos Santos, em data do 10 de março, apresentou para exame desta Casa o projeto de lei número 4, que dispõe sobre denominação de área pública. Referido projeto foi lido da reunião ordinária do dia 10 de março de 2025. Opinou a Procuradoria Jurídica pelo conhecimento do projeto, face à inexistência de irregularidades no tocante aos aspectos formais do texto normativo que se pretende ser aprovado, devendo o mérito da espécie legislativa ser apreciação exclusiva pelos nobres edis. É o relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise contra os aspectos legais, constitucionais e regimentais. Está formalmente em ordem. Wellington Guidini, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutido, tendo os vereadores Glaucimar Oliveira Fonseca e Dário Pereira Alves acompanhamento, voto favorável do relator. Glaucimar Oliveira Fonseca, Dário Pereira Alves. Conclusão. Aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão o faço disposto no 1º do artigo 39 do Regimento Interno, encaminhando esse processo para exame da Comissão Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Sala das Comissões, 4 de abril de 2025, Dário Pereira Alves, presidente. Processo número 08/25, assunto dispõe sobre denominação área pública. Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Parecer número 23/25. Relatório. O vereador Wellington Guidini, com o apoiamento dos vereadores Priscila Lima dos Santos Palomares, Dário Pereira Alves, Glaucimar Oliveira Fonseca, Sócrates Adalberto da Costa e Wilson Martins dos Santos, em data de 10 de março, apresentou para exame desta Casa o projeto de lei número 4, que dispõe sobre denominação de área pública. Referido projeto foi lido na reunião ordinária do dia 10 de março
de 2025. Opinou a Procuradoria Jurídica pelo conhecimento do projeto. Face à inexistência de irregularidades no tocante aos aspectos formais do texto normativo, que se pretende ser aprovado devendo o mérito de espécie legislativa ser apreciação exclusivamente pelos nobres edis. É o relatório. O voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise contra os aspectos sociais, culturais, nada temos a opor. Dário Pereira Alves, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutido, tendo os vereadores Wellington Guidini, Sócrates Adalberto da Costa, acompanhado favoravelmente o voto do relator. Wellington Guidini, Sócrates Adalberto da Costa. Conclusão. O projeto aprovado, o voto da relatora, adota como parecer da comissão. Sala das comissões, 4 de abril de 2025, Sócrates Adalberto da Costa, presidente. Coloco o referido projeto em discussão. Com a palavra, o vereador Sócrates Adalberto. Nobre colega Wellington Guidini, eu gostaria de abrir a discussão. Primeiro, informar o pessoal de casa que a Priscila teve passou um pouquinho mal, né? Mal súbito aí. Mas aí o vereador Wellington Guidini, na função de vice-presidente, assumiu, porque às vezes o pessoal vai estranhar, né? Eu gostaria de parabenizar você, o vereador Wellington, pela indicação do seu Braz Ojeda no Distrito Industrial 3, que é o novo, que já foi com água e esgoto agora recentemente, e eu faço parte da comissão lá. Muito em breve, eu, vereador B também, muito em breve aqueles terrenos estarão sendo licitados para abertura de novas empresas. E uma homenagem justa, porque quem conheceu o seu Braz Ojeda sabe a pessoa que ele foi, floridense que ele foi, diversas coisas ele fez por fora da Paulista, e nunca se engrandeceu ou algo assim. Sempre esteve disposto a ajudar o município. Então, é uma homenagem super justa que eu quero te parabenizar, porque eu tive o privilégio de conhecer o seu Braz Ojeda. Eu, na minha primeira campanha de vereador, ele foi uma das pessoas que mais me incentivou. Estava até eu e o Dário. Ele emprestou um Fusca para nós. E esse Fusca, nós ficamos mais, naquela época lá, a campanha era mais longa, não era igual agora 30 dias, era mais longa, era 3 meses de campanha. Ele me arrumou um carro para a gente poder sair para pedir voto, e entre outras coisas. Então ele sempre falava, ó, vocês são jovens, vocês têm que sair candidato, porque o pessoal mais antigo precisa renovar. E aqui eu falo para outros também, né? Não só nós, mas que outras pessoas se lancem na política, porque a disputa é sadia e é democrática. Então, parabéns pelo projeto, nobre colega. E eu tenho certeza que onde o seu Braz estiver, e a família também vai estar muito grata, porque foi uma atitude muito bacana de sua parte, e louvável, porque esse também tem contribuição com o município. Eu também quero usar a palavra e dizer que o seu Braz também foi um grande empreendedor no nosso município, foi um grande gerador de emprego. Então, nada mais justo fazer essa homenagem para ele aí e dizer que, graças a Deus, foi aprovado aí pelos nobres edis. Agradecer o voto de vocês aí. Ninguém se manifestando, coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado e será encaminhado ao prefeito para a devida sanção. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/25 da iniciativa do senhor prefeito municipal, que acrescenta o parágrafo 5º no artigo 98 da Lei Orgânica Municipal. Procedemos à leitura das certidões de despacho e pareceres das comissões competentes. Flórida Paulista, 6 de março de 2025. Ofício número 060/2025. Assunto: encaminha projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de Flórida Paulista. Senhora Presidente,
Pelo presente, estamos encaminhando a essa Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001 de 6 de março de 2025, que acrescenta o parágrafo 5º no artigo 90. Desculpe, tá? Processo número 007/2025. Projeto de emenda à Lei Orgânica 01 de 06 de março de 2025. Certidão. Certifico para os devidos fins nesta data haver encaminhado o referido projeto à Procuradora Jurídica para emissão de parecer. Secretaria, 11 de março de 2025, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer jurídico legislativo número 07 de 2025. Processo legislativo número 07/2025. Assunto: projeto de emenda que acrescenta o artigo 5º, artigo 98 da Lei Orgânica Municipal, que trata sobre a publicidade dos atos municipais. Relatório. O prefeito municipal apresentou o projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 de 6 de março de 2025, que acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 98 da Lei Orgânica Municipal. O projeto tem como objetivo, conforme indicado na exposição de motivos, normatizar a adoção de tecnologias digitais para modernizar a administração pública, aprimorando a prestação de serviços e garantindo maior efetividade ao princípio da transparência, especialmente no que tange à publicidade de informações legais. A proposta foi lida ao plenário na sessão ordinária de 10 de março de 2025 e nos termos do parágrafo 2º do artigo 89 do regime interno, encaminhada a esta Procuradoria Jurídica para emissão de parecer. Condições de admissibilidade. No que tange à competência para legislar sobre a matéria tratada na proposta, está prevista no artigo 29 da Constituição Federal, sendo, portanto, de atribuição do município. No mesmo sentido, o artigo 38 da LOM estabelece: artigo 38. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal, do prefeito municipal. Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A emenda da Lei Orgânica Municipal será promulgada pela mesa da Câmara com respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção do município. O projeto também encontra amparo no artigo 60 da Constituição Federal e no artigo 22 da Constituição Estadual. Assim, tanto sua iniciativa quanto seu teor estão em conformidade com os preceitos legais, sem qualquer vício formal ou material. Quanto à tramitação, o artigo 159 do regime interno estabelece os procedimentos que devem ser observados, dispondo que, o artigo 159, a proposta será lida no expediente, sendo a seguir incluída em pauta por 2 reuniões ordinárias para recebimento de emendas. Parágrafo 1º. As emendas devem ser redigidas de forma que seja permitida a sua incorporação à proposta, devendo ser subscritas por pelo menos 1/3 dos vereadores que integram a Casa. Parágrafo 2º. Inspirado o prazo de pauta, a mesa será 2 dias para encaminhar a proposta com emendas à Comissão de Justiça. Parágrafo 3º. A Comissão de Justiça terá o prazo de 10 dias para emitir o parecer. Parágrafo 4º. Fim do prazo sem parecer, o presidente da Câmara nomeará relator especial que terá 5 dias para opinar sobre a matéria. Parágrafo 5º. Colocada na ordem do dia, a proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício
mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada se obtiver em ambas as votações a manifestação favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Artigo 6º. Aprovada a proposta, a mesa promulgará e fará publicar a emenda com o respectivo número de ordem. Artigo 7º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Desse modo, verifica-se que todas as exigências legais para a admissibilidade do projeto foram cumpridas, especialmente aquelas previstas no artigo 80 do regime interno. Todavia, é essencial que sua tramitação seja rigorosamente o disposto no artigo 159 do mesmo regimento. Conclusão. Diante do exposto, esta Procuradoria Jurídica opina pelo conhecimento do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2025, de iniciativa do chefe do Executivo, por estar em conformidade com os aspectos formais e legais aplicáveis ao projeto normativo em questão, devendo o mérito da proposição ser analisado exclusivamente pelos nobres edis. Flórida Paulista, 11 de março de 2025. Mayla Furlanete Oliveira, Procuradora Jurídica. Processo número 007/2025. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01, de 6 de março de 2025. Assunto: acrescenta o parágrafo 5º no artigo 98 da Lei Orgânica do Município. Certidão. Certifico para os devidos fins que o projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 esteve em pauta por 15 dias. Secretaria, 1º de abril de 2025. Processo número 007/2025. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01, de 6 de março de 2025. Despacho. Diante do teor do parecer jurídico, entendo não haver ofensa aos termos do artigo 80 do Regimento Interno, admito a proposição. Em cumprimento ao disposto do artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do regime interno, distribui esse processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência, que deverá, na sequência, remetê-lo às demais comissões pertinentes. Desse ciência, Sala da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 1º de abril de 2025. Priscila Lima dos Santos Palomares, presidente. Processo número 07/2025. Assunto: acrescenta o parágrafo 5º no artigo 98 da Lei Orgânica do Município. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 020/2025. Relatório. O prefeito municipal, em data de 6 de março, através do ofício número 60/25, enviou para exame desta Casa o projeto de emenda à Lei Orgânica número 01, que acrescenta o parágrafo 5º no artigo 98 da Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista, que trata sobre publicidade dos atos municipais. Referido projeto foi lido na reunião ordinária do dia 10 de março de 2025. Opinou a Procuradora Jurídica pelo conhecimento do projeto, por estar em conformidade com os aspectos formais e legais ao projeto normativo em questão, devendo o mérito da propositura ser analisado exclusivamente pelos nobres edis. É o relatório. Voto do relator. Esse relator é a favor da aprovação total do projeto, em análise quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental, está formalmente em ordem. O Wellington Guidini, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutido, tanto os vereadores Glaucimar Oliveira Fonseca e Dário Pereira Alves, acompanhado favoravelmente o voto do relator. Glaucimar Oliveira Fonseca e Dário Pereira Alves. Conclusão. Aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão. Faço do disposto do parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno. Encaminho esse processo para exame da Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Sala das Comissões, 4 de abril de 2025, Dário Pereira Alves, presidente.
Processo número 07/2025. Assunto: acrescenta o parágrafo 5º no artigo 98 da Lei Orgânica do Município. Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Parecer número 021/2025. Relatório. O prefeito municipal, em data de 6 de março, através do ofício número 60/25, enviou para o exame desta Casa o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, que acrescenta o parágrafo 5º do artigo 98 da Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista, que trata sobre publicidade dos atos municipais. Referido projeto foi lido na reunião ordinária do dia 10 de março de 2025. Opinou a procuradora jurídica pelo conhecimento do projeto, por estar em conformidade com os aspectos formais e legais ao projeto normativo em questão, devendo o mérito da propositura ser analisado exclusivamente pelos nobres edis. É o relatório. Voto do relator. Esse relator é a favor da aprovação total do projeto em análise. Quanto aos aspectos administrativos, nada temos a opor. Marcos Alberto da Silva Camacho, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutido, tendo os vereadores José David de Oliveira e Rafael Gonçalves dos Santos acompanhado favoravelmente o voto do relator. José Ricardo David de Oliveira, Rafael Gonçalves dos Santos. Conclusão: aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão. Sala das Comissões, 4 de abril de 2025, Rafael Gonçalves dos Santos, presidente. Coloco o projeto em primeira discussão. Ninguém se manifestando, coloco em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado, será encaminhado na ordem do dia, ser colocado em segunda discussão e, consequentemente, segunda votação. Só para esclarecer, precisei dar uma saidinha aqui, houve imprevisto com a pressão, mal-estar, mas estou bem. Aquele que me guarda não dorme. Nada mais havendo a tratar na presente reunião, só nos resta agradecermos a Deus e darmos a reunião por encerrada. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe o povo floridense.